Qual a relação do seu carro com a sua ansiedade? E por que entender isso pode nos ajudar a compreender o que precisamos fazer, quais são as técnicas que são mais efetivas e assim nos ajudar a gerenciar melhor essa emoção? Pois é, a ansiedade é algo comum a todos nós, porém para algumas pessoas ela é mais sufocante, ela é mais angustiante, ela chega a travar em algumas situações, enquanto para outras é tranquilo, é mais fácil gerenciá-la, as pessoas passam por ela sem nem mesmo muitas consequências. E qual que é a diferença de uma pessoa que sente tão forte ansiedade para outra que consegue gerenciá-la bem? Então a resposta pode estar nessa relação do seu carro com a ansiedade. Eu quero responder a essas perguntas que eu levantei aqui. Então se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho, assim você vai ser notificado sobre novos vídeos. Então, vamos lá para o conteúdo. E se você não me conhece, meu nome é Ricardo Bergamasco, sou psicólogo especialista na abordagem cognitivo-comportamental com foco nos transtornos de ansiedade. E quando eu recebo no meu consultório a queixa de ansiedade, um dos meus primeiros trabalhos com esse paciente é explicar o que é essa emoção, da maneira mais simples possível. Isso possibilita que, através dessa compreensão, a gente possa não só aplicar as técnicas que são importantes, mas entender por que estamos colocando essas técnicas em prática. Então, para explicar esse funcionamento da forma mais simples possível, eu costumo contar essa história, explicar qual que é a relação do seu carro com a sua ansiedade. Imagine comigo que você está na sua casa e você decide sair com o seu carro. Você pega o seu carro e chega em uma estrada. Essa estrada, você mantém uma velocidade constante, encontra alguns carros, você desvia desses carros, diminui a velocidade, desvia, acelera um pouco mais para fazer algumas ultrapassagens e você conduz o seu carro sem nenhum problema. Em um determinado ponto dessa estrada, você pega uma saída de acesso. Você vai para as ruas principais. E aí, você vira para a esquerda, para a direita, para no farol quando precisa. E em determinado momento, você chega em uma rua mais íngreme, a famosa ladeira. E aí você chega nessa ladeira com o seu carro e começa a descer essa rua. E o que acontece quando a gente desce uma rua íngreme, uma ladeira com o nosso carro? Ele começa a ganhar um pouco mais de velocidade. Agora nesse ponto, eu quero que você imagine que, além do carro estar ganhando velocidade ao descer a rua, você continua acelerando esse carro. E além disso, você mexe no seu celular, mexe no rádio do carro. Isso porque simplesmente você já está acostumado a fazer essas ações também, quando estava dirigindo na estrada, quando parava no farol. Então, já que eu estou habituado, por que eu vou parar de fazer essas coisas? E enquanto isso, enquanto você desce a rua, acelera o carro, mexe no celular, mexe no rádio, o carro ele vai acelerando cada vez mais. O que você acha que vai acontecer com esse carro no final dessa rua? Pois é, quanto mais velocidade, maior a probabilidade desse carro sofrer um acidente lá embaixo. Menos controle você tem e a probabilidade de acontecer algo grave com você também acaba aumentando cada vez que você ganha mais velocidade com esse carro. E por que eu conto essa história? Qual que é a relação do carro com a ansiedade? A nossa ansiedade, ela também tem esse mesmo movimento do carro. Muitas vezes nós precisamos nos desviar, acelerar, diminuir. Faz parte dessa emoção. É importante que ela faça isso. Porém, em alguns momentos nós acabamos pegando uma ladeira. Chame esse carro que eu descrevi na história da sua própria ansiedade. Então nós acabamos entrando numa rua íngreme, a ansiedade ela começa a ganhar velocidade. Cada vez que ela ganha velocidade, os pensamentos começam a ficar mais intensos. Quando eu digo pensamentos intensos, pense em pensamentos catastróficos, negativos. E a cada vez que eu acelero mais, um pensamento catastrófico é mais catastrófico que o outro. Então a cada novo pensamento, mais terrível é o cenário, mais as sensações físicas também são intensas. Então, cada vez que ela acelera, as sensações físicas aumentam também. E aí, junta-se ao fato de que eu já tenho, de repente, um hábito, como o do celular, como mexer no rádio, eu tenho um hábito de ficar monitorando as minhas sensações físicas. Então, ao olhar para essas sensações físicas que estão elevadas, eu as interpreto
de maneira também catastróficas negativas, como por exemplo, estou tendo um ataque, está transparecendo para as outras pessoas, vão perceber que eu não estou bem, estou com falta de ar, meu coração está acelerado, estou com algum problema no meu coração. Então, cada pensamento desse, ele vai acelerando o seu carro, que se chama ansiedade. E aí, chega no final dessa rua, nós vamos ter um problema. E esse problema pode ser chamado de crise de ansiedade, ataque de pânico. A questão é que chegamos num ponto onde a nossa ansiedade ficou desgovernada, perdemos o controle dela. Agora você entende um pouco melhor como é o funcionamento da sua ansiedade, por que muitas vezes ela alcança os seus picos. Nós não precisamos deixar de dirigir o nosso carro. Nós precisamos do carro muitas vezes para ir ao mercado, viajar, fazer as nossas atividades, ir ao trabalho. E da mesma forma também a ansiedade, ela tem a sua importância. Muitas vezes nós precisamos acelerar para planejar algumas coisas, realizar um trabalho, ficar acordado à noite, de repente a gente tem algum prazo de trabalho da faculdade, entrega do trabalho de última hora. Então a ansiedade, ela vem para dar aquela acelerada para que você consiga cumprir as suas metas, seus prazos, faz com que a gente planeje, a gente seja prevenido sobre alguns cenários. Então a ansiedade, ela é necessária da mesma forma que você precisa também do seu carro para se locomover. A questão aqui é como eu o utilizo, quando eu sei quando acelerar, quando eu percebo que ela está mais rápida e eu consigo desacelerar. Então, qual que é a diferença de pessoas que conseguem lidar melhor com a ansiedade? Elas conseguem fazer esse movimento muitas vezes de uma forma orgânica, de uma forma automática. E o que nós precisamos aprender é justamente esse mesmo movimento. O que eu faço para desacelerar o meu carro? Primeiro, eu preciso perceber que o meu carro ele está prestes a perder o controle. E aí já começa a parte mais importante de todo o processo, que é o nosso monitoramento. Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos entender são os nossos gatilhos. O que me deixa mais ansioso, o que me acelera mais e que eu preciso estar mais atento para aplicar as técnicas, aplicar as atividades certas para que eu possa ter controle novamente do meu carro, chamado ansiedade. Então, uma dica para quem dirige e entra numa rua íngreme é: aprenda a pisar no freio. Entenda e esteja atento a quando esse carro começa a ganhar velocidade. E na questão da ansiedade, a gente também vai aprender a olhar para essa ansiedade quando ela começa a ganhar mais velocidade e pisar no freio. E a gente pisa no freio da ansiedade através de algumas técnicas, como a técnica de respiração, a técnica do acalme-se, algumas técnicas de relaxamento. Aqui no meu canal eu já fiz alguns vídeos falando um pouquinho dessas técnicas, ensinando elas. Então você pode, ao final desse vídeo, ir lá e procurar essas outras técnicas, o passo a passo delas, tá? Mas a questão aqui é que você entenda quando a sua ansiedade ela começa a ficar mais elevada e onde eu posso colocar em prática o meu movimento de pisar no freio. E aproveitando, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva e comente o que você está achando dessas dicas, dessa história, dessa associação. Você já tinha pensado dessa associação do seu carro com a sua ansiedade? Comenta aqui embaixo, vou ficar feliz em responder os seus comentários. Outra forma que você tem aí para pisar no freio da sua ansiedade, além das técnicas que eu mencionei, é olhar para seus hábitos. Muitas vezes ficamos tão automáticos, tão acelerados. Muitos pacientes que eu recebo no meu consultório não tem nem tempo para almoçar, às vezes quando vão almoçar estão ao mesmo tempo trabalhando também. Então, uma forma de você pisar no freio é estimular os momentos de prazer, os momentos de lazer, realizar atividades físicas, momentos de pausa. Então, muitas vezes, alguns desses pacientes descrevem parar, descansar, ficar ocioso como algo improdutivo, como algo que não deve ser feito, com uma sensação de culpa de não estar fazendo nada. Porém, algo está sendo feito quando estamos descansando, quando estamos relaxando, quando estamos fazendo atividades físicas. Estamos pisando no freio da ansiedade. Isso é importante que você compreenda. O fato de você descansar
não quer dizer que você pode atribuir rótulos como eu sou uma pessoa preguiçosa, não estou fazendo nada, não estou sendo produtivo. Não, você está cuidando, está focando no seu cuidado físico e emocional. Então é importante você fazer uma análise. Como está a minha rotina? Eu me alimento de uma maneira saudável, minhas noites de sono estão adequadas, as minhas atividades físicas estão em dia, eu procuro estabelecer algumas pausas no meu dia, eu consigo parar e aproveitar o meu dia com as pessoas que eu gosto, que eu amo, eu consigo me socializar de uma maneira mais tranquila. Percebe quantas coisas você tem aí que pode colocar na sua caixinha de instrumentos para lidar melhor com a sua ansiedade? E é claro, quando nada disso funciona, quando nenhuma dessas técnicas que você vê aqui no meu canal, que eu mencionei aqui para você, essas dicas dos hábitos, se nada disso funciona, é importante procurar um profissional. Esse profissional, que pode ser o psicólogo, ele vai te orientar com as suas dificuldades. Se é a dificuldade de implementar algum desses hábitos, ensinar essas técnicas, entender que pensamentos acabam aumentando a velocidade do seu carro, poder falar, explicar um pouquinho essas sensações físicas que te causam tanto medo ou angústia ou frustração. Então é importante, quando você não dá conta sozinho, procurar um profissional adequado que possa te auxiliar. A ideia da terapia não é que você faça ela para a vida toda. A ideia é que você leve o seu objetivo, cuidar da sua ansiedade, ficar bem, conseguir ser mais produtivo no trabalho, melhorar as suas relações, ficar menos estressado. Todos esses são objetivos que você pode levar para a terapia. Então a ideia da terapia é que você leve esses objetivos, a gente entenda o que está acontecendo, cria-se um plano com começo, meio e fim, para que ao final você possa ter a alta terapêutica. Algumas pessoas ficam por mais tempo na terapia? Ficam, mas muitas vezes são outros objetivos que aparecem. Às vezes o paciente gosta do espaço da terapia, às vezes é uma questão de autoconhecimento, então outras coisas o paciente quer entender também, mas a ideia da terapia é que ela tenha começo, meio e fim. Então é importante, se você não está dando conta sozinho, você procurar um profissional, um psicólogo competente. Eu espero que esse conteúdo faça sentido para você, que faça diferença no seu dia a dia, como faz para muitos dos meus pacientes, e pegue alguma coisa que você entendeu, compreendeu, que fez sentido para você e coloque em prática. A ideia não é que você apenas veja o vídeo, mas que você tenha um insight e coloque em movimento. Se você ainda também não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, assim você vai ficar por dentro das novidades aqui no canal.